E aí a gente decidiu inovar e falou assim, olha, não tem nada para fazer pagamento para entretenimento, porque você colocava sua máquina de cartão, basicamente, também para o dono do evento, né? Porque ele quer a solução completa, ele quer a gestão, ele queria a maquininha de cartão, mas naquela época não tinha Smart POS. Eram coisas apartadas, então era uma impressora aqui, um tablet na mão e uma maquininha, aí botava coisa na mão, tipo, pra enrolar o tablet na mão do cara, era uma gambiarra. Só que passou 2 meses, o cara que queria ter ideia e o cara que investiu se juntaram, montaram uma outra empresa, pegaram todos os contratos, cara, e amarraram tudo em nome deles. Descobrimos como foi ligar pra um cliente do Google. Vocês fizeram evento aqui no final de semana, mas você esqueceu uma máquina, que o negócio é assim. Falei, final de semana aí aonde? Cuiabá. Falei, cara, não tem cliente em Cuiabá. Ele, não, essa maquininha aqui, quando ele mostrou a foto, era o nosso mesmo sistema pintado de outra cor. Nasce a Paytime, paralelamente à história da Superticket, de 2018. Então, 2018, a Superticket vendendo ali, eu fiquei sozinho, desmontei basicamente o time e a Paytime virou uma spin-off. Com qual mote? A Superticket vai ser o primeiro cliente da Paytime, porque ele era o campeão de entretenimento do Espírito Santo já nessa época, e eu sabia que se eu usasse alguma empresa com outro nome, uma spin-off, não uma empresa dentro de casa, os concorrentes iam querer estar na mesma empresa que a Superticket estivesse. E foi uma verdade. Meus 2, 3 maiores concorrentes passaram a usar a Paytime porque a Superticket usava. Então a Paytime ganhou um volume que logo depois deixou de ser entretenimento e ganhou uma vida própria. Eu vou contar essa parte da história do meu lado. Boa. E eu tinha acabado de vender a Zite, no final de 2019. E aí, muito animado, muito, tinha 27 anos na cara, né? Muito animado, viu ali um dinheiro na conta e tal. Cara, vamos montar um negócio e tal. Cara, de cara o Diogo falou, bicho, eu conheço um negócio muito maneiro. E aí o Diogo falou do Superticket. Mas quando a gente voltou da pandemia, a gente tava muito bem estruturado. De novo na loucura, pegou Pronamp, peguei empréstimo pessoal com meu pai. E naquela época foi a primeira vez que eu usei. Eu acho que eu estava um pouco mais preparado psicologicamente para fazer isso. Foi muito legal que uma das primeiras perguntas que você me fez é o seguinte: o que você de fato quer? Antes de você ir para a mesa, antes de você falar com o investidor e ouvir um monte de coisa, se você não tiver ancorado naquilo que você quer, você vai começar a digerir as propostas dele sem saber o que você quer. Se você for vender sua empresa hoje, quanto você quer em caixa? O que você quer da sua vida? Você quer sair da operação ou não? Vá com tudo isso para a mesa já desde o início, para você também saber passar essa mensagem. Plínio Scopelli é publicitário de formação e empreendedor há mais de 10 anos em projetos de tecnologia. Ele é natural do Espírito Santo e fundou a Superticket, uma plataforma de venda de ingressos voltada para pequenos e médios eventos. Em 2023, a Superticket foi adquirida pela Zig, uma das maiores plataformas de entretenimento ao vivo do mundo. Hoje, Plínio atua como CRO da companhia e, além disso, ele também é fundador da Paytime e da Yelli, duas fintechs que juntas transacionaram mais de 15 bilhões com B em 2024. Pessoal, pausa aqui rapidinho no podcast. Eu sei que vocês estão ansiosos para esse episódio com o Plínio e ele tá sensacional. Mas eu tenho um recado rápido para vocês. A gente preparou um material com os melhores e principais insights desse episódio aqui. E para você ter acesso, é só você me mandar na DM lá no meu Instagram ou comentar Zig em qualquer publicação que vamos te enviar na mesma hora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zero ao Exit. Meu nome é Rodrigo Miranda, eu sou CEO da VPX Company e também fui cofundador da Zite e da Chip Delivery. A gente está na segunda temporada e se você é novo por aqui, nesse podcast eu exploro a história, a trajetória de empreendedores de sucesso que criaram, escalaram e venderam suas empresas para outros grupos ou fizeram IPOs, listaram suas empresas nas bolsas de valores. A minha missão é explorar tudo que tem de bom e principalmente aquilo que tem de desafiador, aquilo que todo mundo passa, mas que ninguém te conta no mundo dos M&As, no mundo dos exits. Antes de começar o papo de hoje, eu tenho um pedido para te fazer. Se você está vendo esse episódio no YouTube, se inscreve aqui no canal e se você está no Spotify, já clica lá também para seguir o canal do Zero ao Exit. O meu objetivo é levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível e eu conto com a sua ajuda nessa missão. Então hoje eu estou aqui recebendo um grande amigo, grande irmão, parceiro de negócio, Plínio Scopelli. Obrigado por você ter topado. A gente tem uma história longa aí já, né, de 5, 6 anos, que começou como uma quase sociedade, no meio da pandemia virou uma amizade, uma parceria, depois eu tive a oportunidade lá de trabalhar com vocês como advisor, como conselheiro, e também assessorar depois ali a transação de vocês. A gente vai explorar tudo isso aqui, vamos ter tempo para isso, mas para começar, se apresenta aí brevemente para todo mundo que está ouvindo a gente. Boa. Então eu sou o Plínio, natural de Vitória, como o Rodrigo falou, né, no Espírito Santo, capixaba também. Tenho 36 anos, 2 filhas, casado, pessoa apaixonada pela minha família
Acho que é impossível separar isso dos negócios, né? E a gente falou bastante, né, durante toda a nossa trajetória como empreendedor, como a gente constrói isso, não só sobre os alicerces financeiros, mas como esses movimentos mudam a nossa vida. Então, sou uma pessoa apaixonada pelos meus amigos, pela minha família, pela minha esposa e minhas filhas, e por negócios, né? Então, empreendedor aí, acho que serial. Já errei bastante, falei bastante, fundei, quebrei algumas empresas, né? E ao longo desse caminho, alguns dos negócios também acho que bem sucedidos, né? Muito com a sua ajuda ali também, muito tempo. E hoje estamos aqui para poder falar um pouco disso. Então, continuo, né, nessa trajetória da Zig, além das duas startups que, né, são a IL e a Paytime, são duas fintechs que continuam atuando ali junto com os meus irmãos, são meus sócios. Startups que já transcenderam ali aquela fase inicial, né? Já estão voando. Boa. Antes da gente falar do exit, eu gosto de falar do zero, né? Como que isso tudo começou. E eu, particularmente, eu te conheci, você já estava bem, já estava voando, etc. Mas eu sei que tem muita coisa antes, que a gente, inclusive, teve pouco tempo para conversar sobre isso, né? Nossa agenda sempre teve tanta urgência, tantos pontos que estavam ali acontecendo, tanta coisa para resolver. E eu costumo falar lá nesse contexto de Espírito Santo que você, Léo, seu irmão, né, o Alex, vocês ali, vocês são irmãos, mas vocês são sócios também, vocês são sócios dos mais raízes que eu conheço, ou seja, vocês fazem negócio, cara, para dar dinheiro, vocês fazem negócio, cara, para gerar fluxo de caixa, por mais que tenha tecnologia em todos os negócios de vocês, por mais que vocês cresçam rápido, vocês não abrem mão de fazer negócio, eu diria moda antiga, como um elogio, tá? E sem aquela bullshitagem do, meu irmão, o que importa é o equity, vocês fazem um negócio, não que o equity seja bullshitagem, mas abrir mão de todo o curto, médio prazo, pelo longuíssimo prazo, eu acho que é uma coisa que a minha geração de empreendedores, vamos dizer assim, eu não sou tão mais novo que você, a gente se perdeu um pouquinho nisso, eu acho que vocês fazem isso muito bem. Mas conta lá de trás, Plínio, como que começa a sua vida, o zero mesmo, como que você vai empreender? Foi necessidade, foi vontade, foi veia? Conta isso pra gente. Legal. Só fazer um parênteses aí, né? Você falou que conheceu que eu tava bem, antes de ficar mal de novo, né? Porque foi logo antes da pandemia. Da pandemia, é verdade. Aí foi pro zero de novo, então tiveram alguns zeros aí, né, nesse caminho. É verdade. Mas legal, assim, eu comecei muito cedo. Minha mãe era uma empreendedora, naquela época a gente chamava de empreendedor, né? Tipo, profissional autônomo ou que fosse. Ela trabalhava com decoração e meu pai era funcionário público. Então, eu sempre fui dividido entre aquela vida de, pô, deixa eu fazer direito, uma coisa mais tradicional, e entre a vez de você ter mais criatividade ou ir para uma coisa mais livre, que naquela época não era tão hypado quanto hoje, como empreender, mas tinha essa vontade. Então, logo quando eu comecei a faculdade, na verdade, de publicidade, achei que ia fazer direito, do nada decidi fazer publicidade, gostava pra caramba, fui de cabeça, comecei a querer trabalhar, e aí eu sempre atuei muito como um freelancer, assim, eu gostava de fazer os meus próprios trabalhos e sem trabalhar para ninguém, vamos dizer assim, né? Ter essa liberdade de construir algo, enfim, sempre naquela loucura. Freelancer de quê? De design, de... Cara, de tudo, você assim. Você tem a veia de design, né? De tudo. Eu era para ser diretor de arte, né? Eu gostava muito de desenhar e de criação, mas ao mesmo tempo eu me dava muito bem com tecnologia, então eu ia muito para a parte de mobile, de web, de SEO, naquela época nem era tão falado, mas a parte de otimização de busca, anúncio e etc. Até resgatei um dia desses olhando um curso de Google Ads lá, que era tipo de 10 anos atrás, né? Hoje a gente fala muito de mídias pagas, mas muito nessa retaguarda ali de performance, etc. E aí eu, assim, não sabia muito bem o que eu queria. Nessa idade acho que você ainda erra muito, 18, 19 anos. E aí eu lembro que eu fui fazer um intercâmbio, fiz um intercâmbio em Malta, e eu voltei decidido a começar a me profissionalizar. Até lá tinha feito estágio, alguma coisa do tipo, e eu entrei numa agência de publicidade. Só que aí com 2 meses nessa agência de publicidade, as coisas não foram dando tão certo. A agência perdeu algumas concorrências, era uma agência bem grande, e nessas concorrências eles falaram assim, olha, a gente precisa desligar alguém, e tem 2 diretores de artes. Você ganha mais um pouquinho do que o cara, tipo R$300 a mais que o cara, então a gente quer que você fique, mas a gente queria que você, em vez de 1.800 conto, passe a ganhar 1.500. Porque a gente prefere você, mas quer pagar o que o cara ganha. Isso foi em que ano? Foi tipo 2011. 2011. Aí eu falei, pô, nem pelo caramba, né? Cara, que valorização, né? Pô, a gente quer você aqui, mas reduz seu salário. Aí eu falei, não, eu prefiro tocar alguma coisa própria. E nessa época eu conversei com um amigo meu, Loyola, que fundou depois a Green Station. Green Station, claro. Falei, velho, vamos fazer um negócio aí, a gente tem vontade, etc, e vamos.
E aí eu falei com ele, errado não vai dar. Na pior das hipóteses, o salário que a gente ganha, nós vamos tirar, né? Então, assim, não era tão longe de conseguir isso. Ele trabalhava lá também com você, não? Trabalhava comigo. Trabalhou com você. Trabalhava comigo. Ele que me chamou, na verdade, para esse emprego. Aí ele falou, não, vamos embora, vai você. E ele já estava mais estabilizado, cara, para casar e etc. Ele falou, depois eu vou. Ele nunca foi, né? Eu fui primeiro. Eu fui primeiro. E aí, obviamente, que logo no primeiro mês a gente começou a faturar legal, assim, para nossa idade. Enfim, tirar mais do que ganhava, obviamente. Mas muito aquele negócio de vendendo de porta em porta, fazendo o trabalho inteiro, uma empresa que basicamente era um autônomo ali, né? Não tinha muita equipe. Aí depois eu fui montando uma equipe, fui dando certo, etc. E aí o primeiro erro, né? Acho que não consegui guiar cliente e custo, a empresa deu errado e eu fechei. Nessa época eu voltei e fiquei de casa, fazendo a mesma coisa com a empresa, chamava Change Publicidade. Foi a primeira empresa. E aí depois eu voltei com a Change umas 2 vezes, troquei de escritório, abri a outra, ia tentando ali, sem investimento, e nunca quis muito de ter esse ímpeto, acho que de arriscar tanto, de falar assim, cara, deixa eu pegar um empréstimo aqui, deixa eu procurar um investimento, deixa eu pedir o meu pai para pegar uma grana e fazer uma loucura. Sempre foi muito bootstrap, assim, deixa eu ver o caixa que eu gerar, eu vou reinvestir, e era sempre muito no all-in mesmo, o caixa que gerava era para o próprio business e fazendo aquilo acontecer. E aí isso foi perpetuando meio que uma coisa muito morna, que não ia para frente. Eu gostava muito de produto. E aí o Léo tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, meu irmão, ele foi jogar bola lá, nitidamente não deu certo. Ele acha que ele é jogador até hoje, Até né? hoje. Até hoje. E quando ele voltou, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente tinha visto muito uma tendência lá fora de tablet para restaurante, fazer pedido na mesa e etc. E delivery. E isso foi muito antes do hype do iFood. A gente tentou montar uma empresa que o nome era Easy Food. E aí a gente conseguiu montar uma startupzinha e eu ofereci para um cliente meu que era um japonês, ali na praia de Camburi. E aí a gente fez esse protótipo, cara, cuspiu pedido na cozinha, super da hora, e a gente pegou o único dinheiro que tinha e comprou tipo uns 20 tablets, era 500 conto cada tablet, foi uns 10 mil reais, assim, né? E aí aquilo ali, o nosso primeiro cliente era um cliente que meio que de teste, não deu certo e a gente não tava com muita energia nem capital para poder mudar aquilo. A gente meio que congelou a ideia, e esse mesmo cliente, coincidentemente, trabalhava numa empresa de tecnologia, que é basicamente o que a Zig faz hoje, o Superticket, e ele era comercial lá. Ele falou assim, olha, eu quero contratar você, já era meu cliente na agência, para poder fazer um sistema para mim. Eu falei, pô, beleza. E é para poder atender os clientes que eu atendo na Arena Corinthians, um monte de lugar, e eu quero que você me apresente para alguém. Eu chamei um cara que era parceiro, desenvolvedor, apresentei para ele, falei, tá aqui. E na mesa, na hora, ele falou assim, pronto, então a gente montou uma sociedade, né? Um terço eu, um terço ele e um terço você. Eu achei que só ia apresentar, mas falei, claro, é isso mesmo, a ideia é essa desde o início, né? Beleza. Aí eu saí dali, eu meio que para cuidar do brand, montar toda a produtização da empresa, como que ia ser o nome, como que ia vender. Meu outro sócio para fazer o programa e ele para poder ser o comercial. Cara, 1 mês e meio ali trabalhando pra caramba, quando ficou pronto, sentamos na mesa com o cara e ele falou assim, sabe aquele nosso combinado? Vou ter que mudar. Seguinte, cara, a outra empresa me fez uma proposta, eu pensei muito bem, era mais novão assim, né? E pra mim não vale a pena. Eu tenho o mercado na mão, tenho os clientes. Pra mim só faz sentido se for 50% eu, 25% cada um de vocês dois. Ou vai, ou vocês pegam a ideia aí, velho, fica pra vocês, etc. Voltei pro meu sócio e falei assim, cara, o que a gente vai fazer nessa merda? Conhece ninguém de entretenimento, zero contexto, vou vender pra quem? Falei assim, mas uma coisa que tem, cara, nossos valores não são negociáveis. Se o cara tá fazendo isso agora, fudeu depois. Imagina depois. A gente falou pra ele, não, cara, não vai rolar. A gente vai seguir. Ele, mas vocês não conhecem ninguém. Beleza, velho, só não vai seguir. E aí dentro desse escritório tinha um cara que queria trabalhar com entretenimento também e ele investiu, comprou as 50 primeiras máquinas, virou um representante. Mas o cara continuou na sociedade? Então, aí quando eu fui falar com esse cara que era um representante, ele veio logo depois, falou, putz, vou fazer o seguinte, eu vou revendendo vocês, eu boto um markup em cima. Foi uma estratégia boa, basicamente a máquina ia para ele, naquela época era um tablet e uma impressora Bluetooth. Então cada equipamento custava tipo um kitzinho, uns 2 mil reais. Ele não pagava nada, ele ganhava quase tudo e passava um FII pra gente. Então meio que ele, como comercial, tirava limpo, mas pra gente que era a ideia de empreender e construir algo maior, fazia super sentido mesmo não ganhando caixa. Só que passou 2 meses, o cara que queria ter ideia e o cara que investiu se juntaram, montaram uma outra empresa, pegaram todos os contratos, cara, e amarraram tudo em nome deles. Tipo, não tinha contrato social, cara, o jurídico zero. Enfim, descobrimos como foi ligar para um cliente e ligou, vocês fizeram evento aqui final de semana, mas você esqueceu uma máquina, que o negócio é assim.
Falei, final de semana aí aonde? Cuiabá. Falei, cara, não tem cliente em Cuiabá. Ele, não, essa maquininha aqui, quando ele mostrou a foto, era o nosso mesmo sistema pintado de outra cor. A gente ficou naquele negócio, cara, vamos processar, e aí patente, aí direito, propriedade intelectual de software é uma merda, vamos largar isso de mão. E aí a gente deixou e, de novo, começou do zero, porque tinham conquistado um leque de clientes, né? Eu lembro que a gente ligou pro Rodeio de Ibiraçu, que era um dos primeiros clientes que a gente tinha. Falei, cara, a gente tá fechado com vocês, o cara saiu da empresa, a gente quer atender. Ele falou, não tô fechado com você. No meu contrato tá em nome dele. E a gente descobriu que todos os contratos, amarrados 1, 2 anos, estavam em nome do cara. Puta. E ainda alocou o mercado capixaba, que não era tão grande, no nome dele. E aí a gente foi de porta em porta ali trabalhando. E isso não tinha nome Superticket ainda? Tinha o nome Superticket. Já tinha o nome Superticket? Tinha, mas tinha assim, 3 meses de empresa, já tinha feito... A gente começou, era uma novidade aquilo, a gente pegou uns 3 clientes no final de semana e depois começou a fazer todo o final de semana. Então tinha uns 50 eventos já realizados, sabe? Caraca. Logo no início. Assim. E isso foi em que ano? 2015. 2015, beleza. 2015. Lá em 2011 foi quando você começou o negócio da agência. Isso. 2015 você faz isso, tem 2 livramentos aí na sua vida. Exato. Os 2 caras que rapidinho já mostraram, beleza. E aí você segue com o outro sócio, que era o cara da programação. Da tecnologia. E aí nessa época eu já tinha desfeito a sociedade com Loyola, continuei com o nome da agência, paralelamente a Superticket continuei com a agência, mas de novo, como um freela assim, e o Loyola estava com a Green Station já, então a gente se separou, continuou a amizade, mas cada um com o seu caminho. Logo quando isso começou ali, a Superticket voltou a dar certo, porque eu encontrei alguns clientes, comecei a trabalhar no nicho de mercado, aos poucos fui conquistando alguns clientes ali. Só que aí chegou no momento onde o cashless começou a tomar conta, assim, começou a vir algumas novidades no país do sisteminha em vez de ficha que a gente fazia, que explica imprimia. Pro pessoal o que é o cashless. O cashless, que basicamente era pagar, consumir no evento sem dinheiro. Você recarregava um cartãozinho via a tecnologia de NFC, né, que é aproximação, que tem hoje nos cartões de crédito, você colocava um saldo e você ia batendo aquilo ali para não precisar usar dinheiro. E aí as empresas começaram a se movimentar para isso, e logo ali, né, em 2017, 16 talvez, a gente se arriscou a fazer também, e aí ia ter um show na Multiplace+, aí o Fiorotti falou assim, olha, eu tô contratando uma empresa porque vai fazer o cashless para mim, então ele começou a virar um cliente nosso, não vou fazer com vocês nesse verão porque eu preciso do cashless. Só vamos explicar, Fiorotti, muita gente que não é do Espírito Santo, né? O Fiorotti, um dos maiores produtores, se não o maior produtor de eventos. Naquela época era o maior, dos últimos maiores. Dos últimos anos, provavelmente é o maior. Tá no top maiores produtores ali. Um cara também que saiu, né, cara, do zero, de ser promoter, etc, e montou a Brava, uma puta empresa de eventos, né? Só para dar contexto para todo mundo que tá aqui, né, que não é do Espírito Santo. Não, e nessa época ele acreditou muito na gente, então foi o pontapé inicial, foi um sonho quando a gente fechou com ele como cliente, assim, como parceiro. Depois até como investidor do próprio negócio, e a gente queria muito fazer aquilo dar certo, é um cara que abriu as portas assim e destravou tudo. Só que ele queria fazer o cashless, ele cheio das ideias, aí eu falei assim... Ideia pra caralho? Ideia pra caramba, eu falei assim, mas a gente tem também. Você tem? Eu falei, tem. A gente te entrega. Pra quando? Verão, faltava 2 meses. E aí o empreendedor, né, maluco, eu falei, cara, a gente vai ter que entregar. Nesses 2 meses a gente teve que achar fornecedor na China, tentar trazer a pulseira, 20 mil pulseiras para um verão, lá 200 mil reais de pulseira que ele queria comprar celular, fazer a programação e tudo. Resumo, comprei passagem para ir para a China buscar as pulseiras que não ia dar tempo, vi que não podia porque você não pode trazer um volume tão grande de carga, obviamente 20 mil unidades no negócio, importação, e aí a gente começou o processo de importação, no dia do evento as pulseiras chegaram, porque a Receita estava de greve, no dia do evento a gente comprou os celulares que iam operar, e no dia foi o primeiro teste do sistema. Caraca. Resultado, um fiasco, né? Perguntaram lá se todo mundo gostou do sistema, todo mundo vaiou pra caramba, era um show do Jorge Mateus, sei lá. Não sabia onde botar minha cara, mas no outro dia deu super certo. E aí a gente fez um verão, foi fantástico. Legal. E aí a gente fez o nosso nome como uma empresa que estava na vanguarda de tecnologia. Então, em vez de fazer só um sisteminha, a gente se posicionou. Isso 2018? 2017 ainda por aí. 2017. E aí a gente começou a crescer pra caramba e teve a ideia de falar, olha, beleza, vamos trabalhar com alguma outra coisa aí com ingresso. Aumentar o leque, né, que é o que a Superticket virou depois. E como a gente não tinha sistema, a gente passou a usar um white label de um parceiro, e esse parceiro forneceu a tecnologia pra gente. Então a gente começou usando uma tecnologia ali para poder fazer um cross-sell mesmo, vender dentro da própria base. Só que a gente ainda não estava num momento tão seguro de caixa, e nesse momento eu criei mais 2 ideias, tipo o Outmap, que era um sistema de busca de outdoor ambulante,
você locava a mídia out of home ali, física, pela internet, e algumas outras ideias ali paralelas que, obviamente, por falta de energia, não deram certo. E eu voltei com o Easy Food, que era esse sisteminha também ali, cara, de coisa, aquela cabeça de empreendedor. Até um dia que eu fui numa palestra, que eu lembro até hoje, o cara falou assim, olha, talvez você seja um ótimo iniciador e um péssimo finalizador. Quem que era a palestra? Cara, era alguma coisa do Sebrae. Legal. Eu lembro o nome da pessoa, mas depois eu te falo. Beleza. Essa aí me marcou. E aí, no final das contas, era um mentor lá, enfim, deu essa orientação. Mijou na nossa cabeça, basicamente, mas beleza. E aí eu voltei pro foco, a gente começou a vender esse produto e deu super certo. Então a gente vendia os 2 sistemas, e aí nessa época, o meu sócio, ele era funcionário público, esse desenvolvedor. Tá. Ele também ainda não tinha ido de cabeça pro negócio, e o negócio consumia, cara, as 8 horas diárias, ou muito mais, né? E nessa época ele foi conversar com o Diogo, acho que inclusive no PicPay ou alguém ali, e o cara deu conselho pra ele, olha, deixa eu te falar um negócio. A gente trabalhava tipo 4 horas por dia, revezava. Se você trabalhar 10, 12 horas, talvez um dia seu negócio dê certo. Se você trabalhar 4, ele não vai dar certo nunca. A cara de Diogo esse conselho. Então provavelmente foi ele, porque era alguém lá do PicPay, eu acredito que era ele. Diogo, fundador do PicPay, tem episódio gravado com ele aqui, inclusive. Exato. E aí ele falou, cara, eu falei, beleza, mas e aí? E aí teve um momento que eu falei com ele, olha, você vai a racha, vai vir pra cá? Aí ele falou, pô, não sei se eu vou. Eu falei, então você quer que eu fico de forma interina? Porque aquele negócio de início de empresa, ele era o CEO e eu era o diretor executivo, os dois. A mesma coisa, né? Um em inglês e um em português. Falei, cara, a gente tem que escolher quem manda, porque assim, bola dividida não dá certo. E aí ele decidiu vender a parte dele e não arriscar naquele momento, e eu continuei. E aí sozinho, e eu vendia uma parte nessa época pro Léo, que é o meu irmão, e vendi uma parte pros investidores, um deles o Fiorotti lá também. E aí nessa parte eu comecei a tocar meio que sozinho, foram 2 anos de muita luta ali, porque não fundava tecnologia, a gente estava sem desenvolvedor, aí o cara terceirizando muita coisa, a empresa ficou congelada 2 anos, então a gente era a vanguarda, depois de 2 anos já estava como commodity, muita empresa fazendo a mesma coisa. Sim. E aí a gente decidiu inovar e falou assim, olha, não tem nada para fazer pagamento para entretenimento, porque você colocava sua máquina de cartão basicamente também pro dono do evento, né? Porque ele quer a solução completa, ele quer a gestão, e ele queria a maquininha de cartão, mas naquela época não tinha Smart POS. Eram coisas apartadas, então era uma impressora aqui, um tablet na mão e uma maquininha. Aí botava coisa na mão, tipo, pra enrolar o tablet na mão do cara, era uma gambiarra. Mas ele queria isso, e o pior, a gente botava no nosso nome a máquina. Então tudo transacionava no nosso nome, porque não tinha subadquirência, essas coisas desse jeito. E aí eu falei, cara, alguma empresa deve conseguir fazer o split disso. E não tinha. E umas que tinham, que utilizavam a Zup até na época, que era a Zup, um desses parceiros ofereceu pra gente, que era o Max, né? Que era da Mundo Max. O Max me ofereceu, mas ele não tinha dinheiro pra botar máquina. Então a GetNet me dava um monte de máquina pra rodar, ele tinha tecnologia, mas não tinha máquina. Aí a gente viu a Zup lá, eu liguei direto pra Zup. E aí eu falei assim, olha, tem uma oportunidade de negócio aqui, Léo, vamos fundar essa empresa? Desse jeito, bora. Eu falei, então sai da Superticket, ele era o meu braço direito de ingresso, e vai tocar a empresa. A gente pegou, saiu do escritório, do nada fez uma mega reforma no escritório na Rua da Lama e jogou as 2 empresas pra lá. Na loucura total, assim. Aí nasce a Paytime. Nasce a Paytime. Paralelamente à história da Superticket, 2018. Então, 2018, a Superticket vendendo ali, eu fiquei sozinho, desmontei basicamente o time e a Paytime virou uma spin-off. Com qual mote? A Superticket vai ser o primeiro cliente da Paytime. Porque ele era o campeão de entretenimento do Espírito Santo já nessa época. E eu sabia que se eu usasse alguma empresa com outro nome, uma spin-off, não uma empresa dentro de casa, os concorrentes iam querer estar na mesma empresa que a Superticket estivesse. E foi uma verdade. Os meus 2, 3 maiores concorrentes passaram a usar a Paytime porque a Superticket usava. Então a Paytime ganhou um volume que logo depois deixou de ser entretenimento e ganhou uma vida própria. E aí nessa época, um cara que usava a Zup também procurou a gente para poder fazer uma tecnologia e talvez uma possível fusão, que era o Max, que lá atrás tinha me apresentado. Eu lembrei dele, e a gente fez um negócio e ele falou o seguinte, olha, eram 4 ou 5 sócios, vamos fazer esse negócio, mas é o seguinte, 70% pra gente, 30% pra vocês. Menino ali, né? Falei, cara, a gente vai abrir mão do nosso sonho assim de novo. Faz o seguinte, vamos 50-50, vocês colocam um gatilho. A gente só recebe os 50 quando a gente atingir, dentro de 1 ano, 2 anos, o que for, o dobro do valor que vocês transacionam hoje. A gente tinha tecnologia, mas transacionava 1 milhão de TPV. Eles transacionavam 7. Quando a gente bater 16, sei lá, junto,
a gente fica com 50, tá lá a gente fica com 30. Mas eles acreditaram na gente, falou, não, cara, eu acredito no potencial. Vamos 50-50 na largada. Primeiro mês de junção, 20 milhões de TPV, depois 50, 100, tipo em 3 meses. Isso Paytime. Paytime. Beleza. E aí, congelou aqui a história da Paytime, Superticket volta a mexer com o ingresso, continua aquilo ali, começa a desenvolver o sistema próprio, aí é onde a gente se conhece. Foi em meados ali, acho que 2019, porque foi antes da pandemia. 2019. 2019. Eu vou contar essa parte da história do meu lado. Boa. Eu faço uma palestra junto com o Diogo e com o Marcos Boas. Diogo, fundador do PicPay, Marcos Boas, autoexplicativo. E aí, a gente sai da palestra lá no Espírito Santo e fomos jantar junto, nós três. E eu tinha acabado de vender a Zite. Final de 2019. E aí, muito animado, tinha 27 anos na cara, né? Muito animado, viu ali um dinheiro na conta e tal. Com 2 caras ídolos, né? Porra, cara, além de amigos, naquela época, o Marcos eu tava conhecendo ainda, mas, cara, 2 ídolos, assim, né? Cara, vamos montar um negócio e tal. Cara, de cara, o Diogo falou, bicho, eu conheço um negócio muito maneiro. E aí o Diogo falou do Superticket. Falou, cara, o Plínio é um cara maneiro, o negócio é bacana e tal. Vai ser o primeiro negócio que a gente vai investir junto. Né? E aí eu não fazia ideia quem era você, nunca tinha ouvido. Pior que eu já conhecia gente pra caramba no Espírito Santo. E na verdade ninguém, né, conhecia a gente, porque era muito low profile. Vocês sempre foram muito low profile, né? Nos últimos anos, até, vocês descolaram bem, mas vocês eram muito mais low profile, né? Você e Léo sempre foram muito low profile. E aí é onde o Diogo traz você, seu irmão, etc., para São Paulo, para a gente poder... A gente fez um call, depois vocês vieram para São Paulo, a gente passou um sábado inteiro junto aqui. Isso foi em 2019 ainda, dezembro de 2019. Foi em 2019. 2019. E do lado de cada conversa, sabe como que surgiu? Porque, na verdade, tinha um evento lá que ia rodar com o PicPay como exclusividade. E eu tinha concessão da área, né, que era a área verde do Álvares Cabral, e lá era a gente. Tinha um contrato de exclusividade de 5 anos. E aí o comercial do PicPay, que ia vender o evento, procurou a gente para poder integrar. Falei, cara, não tem integração. Ele, não, então a gente vai rodar tudo 100% PicPay, sem dinheiro, sem nada. Falei, cara, não vai funcionar no evento de verdade isso. Eu sei que vocês têm vontade de fazer, mas o evento é um negócio diferente, operação crítica. Se a internet cair até hoje assim, se chover, se der uma merda no tempo, cara, o evento é 1 hora ali de pico de consumo e já era. Falei, olha, vocês só vão conseguir ir se a gente for junto. Aí ele, não tem alçada para decidir isso, aí vou te apresentar uma pessoa aqui da empresa, e ele me apresentou o Diogo. Naquela época eu acho que era muito menor ainda, né? Então o Diogo era muito mais próximo. E aí foi onde ele puxou. Ele gostou da ideia e falou assim, olha, eu tenho 2 pessoas para te apresentar, o Marcos e o Rodrigo. Eu até brinquei na hora, falei, cara, você eu sei quem era, o PicPay, Marcos também, mas esse Rodrigo vai vir fazer o quê? Quem que é esse porra desse Rodrigo? O que ele vai vir fazer aqui, tipo, tá ligado? O que vai contribuir? Ele falou, não, cara, é um cara muito bom, muito estratégico, e eu brinco logo depois, eu falei assim, cara, o Rodrigo estar naquela roda foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque de fato foi uma pessoa que agregou pra caramba. Mas naquela época, só tinha visto você numa palestra, enfim. E, quando a gente ouve palestra, você fala, cara, você tá falando um monte de groselha aí, sei lá, o cara deu sorte, vendeu empresa, sei lá, né? Empreendedor que nunca recebeu investimento, raizão, pegou dinheiro do pai pra começar a ver um cara falando no palco, acha que é groselha, né? O investimento é fácil, eu não sei qual é. E aí, estigma, né? E aí é bacana que ali começa a nossa amizade. E aí já conectando com o próximo tema que eu quero trazer, que eu acho que é um ponto muito legal de reinvenção. Chega na pandemia e a gente estava negociando, né, de investir ou não. Eu fiquei com a missão ali de, cara, vamos arrumar aqui os números, meio que fazer uma diligência ali com vocês. A gente levou uns meses nisso. Que, aliás, você me permite dar a dica pro pessoal aqui. Pessoal, você quer levantar investimento, você quer estar preparado, mantenha os números em dia para você não perder tempo. Eu perdi muito, né? Perdi muito tempo. Para não perder o tempo. Isso é muito importante. O Diogo sempre falou isso comigo. Cara, assim, tá sempre pronto, né, cara? Porque, pode bater na porta qualquer hora, etc. Mas eu, sinceramente, acho que foi melhor para todo mundo não ter acontecido aquela transação. Parte foi porque a gente não conseguiu ali fazer a diligência do jeito que a gente queria. Parte porque chegou a pandemia. Todo mundo ficou assustado. Exato. Né? Ficou assustado. A gente não tinha assinado nada ainda. Eu lembro que você me ligou e falou, cara, eu não sei o que vai ser. Falei, cara, aqui do nosso lado acho que a gente vai travar tudo, porque quanto tempo vai durar? A gente vai voltar a ter renda, os negócios vão existir, o mundo vai acabar, etc. E a gente congelou aquele negócio, né? Então,
a gente cai ali a nossa sociedade, potencial sociedade, mas a gente começa ali uma amizade, de pensar negócio junto, tudo, e eu pude acompanhar de perto, isso que eu quero que você conte aqui para a turma, essa reinvenção durante a pandemia, né? A primeira sensação, e como é que vocês saíram lá na frente? Boa. Então, mas isso aí foi uma das maiores lições, porque eu senti muito que eu perdi aquele time. E obviamente que depois eu entendi que foi o melhor para todo mundo e realmente acho. O contrato estava na mão, Tava né? na mão. E eu lembro que até o jurídico, cara, eu não estava preparado do lado de cá com o jurídico, com nada. E assim, a DRS, para poder levantar, a gente demorou um tempão para reconstruir os números. Então foi um dever que eu saí daquilo ali com o seguinte sentimento. Cara, a gente se considera como um empreendedor ali, né? Bons empreendedores. Tem raça, tem vontade, sabe fazer a coisa acontecer, sabe vender, sabe projetar, mas a gente não tinha o traquejo de fazer aquilo. A gente não preparou os números, não sabe falar a mesma língua, não sabe posicionar. Então, de qualquer forma ali, cara, eram pessoas com boas índoles, mas se não fosse, a gente ia ser engolido. Sim. Estava totalmente despreparado. E eu voltei com outra cabeça. Quando veio na pandemia, eu me debrucei em cima da empresa. E eu até brinquei com o Diogo na época, eu acho que falei com você também. Falei, cara, beleza, a única coisa que eu quero é vocês perto como mentor aqui para que a gente possa, de fato, se reinventar. E foi uma época onde eu trabalhei muito a parte de governança, a parte de estruturação da empresa, processos, etc. Até porque não tinha nada, não tinha como ganhar dinheiro, né? Só tinha como arrumar casa. Dinheiro não dá para ganhar. Voltei, acho que, ganhar R$1.500 por mês de novo. Foi exatamente esse meu salário. R$1.500 por mês de prolabore durante a pandemia. Bom demais. Bom demais, morando com os pais, dava para aguentar. E aí foi um ano, né, basicamente. Depois, obviamente, a volta meio conturbada. Mas quando a gente voltou da pandemia, a gente estava muito bem estruturado. Porque, de novo, na loucura, a gente pegou Pronamp, peguei empréstimo pessoal com meu pai, e naquela época foi a primeira vez que eu usei. Eu acho que eu estava um pouco mais preparado psicologicamente para fazer isso, porque o Pronamp, sei lá, foi uns 200 pau, mais 200 mil de empréstimo pessoal do meu pai, e eu que nunca tinha captado investimento nem injetado dinheiro dentro da empresa, me vi super alavancado na pandemia, e a gente tinha uma parceria com uma empresa de ingresso que era sócia do nosso negócio, a gente comprou a nossa parte no meio da pandemia, ficou sozinho, terminou o sistema na pandemia e quando voltou a gente estava prontaço, assim. E voltou engolindo. E aí no Espírito Santo foi lindo pra gente, que foram lá 6 meses, um ano de crescimento pra caramba. E aí nessa época foi legal, né, que durante a pandemia a Paytime cresceu bastante também, então ela já voltou muito mais arrojada, tinha ali uns 200 milhões, 300 milhões transacionados. E a loucura que antes da pandemia acabar, a gente tinha pegado um outro escritório ali no América, aquele escritório antes do último que a gente está agora. Eu fui lá também no América. O escritório ficou bonitaço, pegamos um escritório grande, etc., investindo nisso. E quando voltou, a gente realmente surfou essa onda. E aí a gente chegou num patamar onde foi crescimento ali, até chegar depois, né, na proposta e na venda da empresa. Vamos conectar até chegar lá, né? Mas só recapitulando, pessoal. Então você imagina, né? Se teve um setor afetado pela pandemia... Congelado, né? Foi o de eventos. Basicamente, ali as linhas de receita dele totalmente dependentes disso. O Plínio, falando abertamente, estava com um contrato na mão para receber o investimento. Não falo por mim, falo pelos meus outros dois sócios, Diogo e o Marcos. Super estratégicos. Capitalizados. Poderiam ser capitalizados, etc. E aí, cara, não andou. Não andou e ele fez um dever de casa. De cara, beleza, preciso estar preparado para isso, arrumou a casa, debruçou isso, Plínio tem a capacidade, cara, de foco, etc, né, que é muito bacana, assim, de ver a capacidade de execução mesmo, e de meter a mão, e aprender a fazer, e etc, e sai na pandemia melhor do que começou. Não é sem romantizar a pandemia, mas literalmente eu posso falar porque... Forjou a gente demais, assim. Porque eu vi isso. E aí, conectando aqui, uma das perguntas que eu tenho que te fazer é se você já pensava em vender a empresa. Mas aí eu mesmo posso responder que em 2021, você me liga e fala, aí quase já 2 anos depois de a gente ter se conhecido, você me liga e fala assim, cara, eu queria sua ajuda, eu recebi uma proposta, não sei se vai andar, tem um play que querendo comprar, não sei se vai andar, mas queria preparar a empresa para vender. Fala um pouquinho sobre isso, em que momento você começa a falar, cara, isso pode ser legal, acho que tem gente interessada, porque isso normalmente é uma virada de chave. Às vezes, quando a gente começa o negócio, a gente não imagina isso, né? Mas você teve uma virada de chave dessa? Tive. Na verdade, 2 players procuraram a gente, ou começou a movimentar o mercado, até porque ele voltou muito aquecido.
E a gente estava mais preparado, mas vinha aquela dúvida, assim, já era uma empresa geradora de caixa, então eu tinha distribuição de lucro. Então eu falava, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu lembro que uma vez eu liguei para você e falei assim, cara, eu não sei o que eu quero fazer, porque eu posso vender a empresa e aí talvez trazer uma segurança financeira pensando num upside muito maior, eu posso continuar com ela como um negócio mais tradicional gerando lucro, eu posso pegar o meu próprio lucro e investir aqui dentro, e naquela época, embora eu estivesse arrojado, eu não tinha uma modelagem de business plan, não tinha feito uma projeção de futurologia ali para a empresa. E eu falei, cara, eu preciso de ajuda para poder colocar as variáveis e os cenários e as possibilidades aqui. E foi quando eu chamei para que você viesse como advisor, né? Você topou na época, foi uma honra. Sabe o quanto eu admiro pra caramba, né, você como pessoa e trabalho ali. Naquela época eu falei, pô, massa que agora eu tenho alguém para ombro a ombro aqui caminhar, até porque eu tinha sócio, mas o Léo tocando a Paytime, os outros sócios eram estratégicos, mas eles não participavam na companhia, eram basicamente investidores, né? Eu tinha 50% do negócio, um peso nas costas muito grande, e essa decisão era dura. E aí logo a gente identificou que as propostas não eram boas propostas, então de fato... Tava truncada aquela proposta. Truncado, não era tão legal, e isso foi a primeira grande lição, né? Porque você muito cru, você fica muito encantado quando vem a proposta na mesa. Você vê uma empresa grande, você é igual, sei lá, você quer estar com aquela empresa de qualquer jeito. E aí no final das contas você não vê se você tá vendendo a alma ali, se você tá dando demais, se não tem futuro, porque às vezes você tem o próprio ego de realizar o exit, né? Cara, vendi minha empresa. A que custo? Tipo, isso é um deal muito bosta, na verdade, naquela época. Muito mesmo. E aí depois essa empresa até não deu certo, ela não continuou no mercado. Descontinuou. Descontinuou. Uma delas sim. Então foi esse primeiro preparo. E a gente começou a trabalhar a estratégia da companhia. Cara, não sei o que vai ser. Você falou assim, olha, mas a questão é o seguinte, vocês têm um bom negócio, dá caixa, tá crescendo, mete marcha aí, vamos fazer a modelagem. Esteja pronto, se um dia chegar, você coloca na mesa. E o mais legal que você falou, que eu não ia precisar estar dependendo de fazer aquele negócio. Porque eu ia deixar a casa arrumada e eu ia ter opção de continuar, de seguir, ia colocar tudo na balança. E foi exatamente como aconteceu. A gente passou ali, acho que, 1 ano preparando a casa. Aí já num outro modelo, né, de governança, estruturar as AGMs, as reuniões com o time, indicador, FCA, BP. É muito bacana, acho que esse é um dos cases que eu mais gosto de contar. Hoje, através da VPX, certamente eu passei de 100 empresas, direta ou indiretamente, que eu assessorei, sem dúvida, é um dos que eu mais gosto de contar. E claro que isso, a gente nunca faz nada pela empresa, a gente faz junto, né? Mas o seu ele foi muito legal porque a gente pegou planejamento estratégico, lembra? O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e o Plínio tem uma veia de design muito bacana, então foi o planejamento estratégico mais bonito que eu já fiz, porque ele pegava as coisas, voltava na semana que vem, cara, com aquele negócio todo bonito, etc. O Plínio pegou para aprender a fazer o BP, fazer a modelagem financeira, as premissas. Cara, eu acho muito bacana isso, quando o CEO começa a dominar as variáveis do seu negócio, começa a ver a beleza de você estressar cenários, e a gente pôde construir isso tudo em conjunto, botar o time deles na mesa, as lideranças, meses treinando, como é que a gente vai reportar indicador, etc., preparando uma empresa para que o Plínio pudesse sentar na mesa e dizer não. Né? Então, me orgulho muito de ter contribuído de alguma forma com esse processo, e lá na frente, aí, do nada, né? Do nada, chega uma proposta, né? Ou melhor, um interesse, né, de alguém para fazer uma nova proposta. O mais legal que você não contou, que na verdade sua primeira contribuição foi falar para mim, contrato um RH. Tava uma bagunça, assim, eu falei, cara, o que eu vou agora? Não, você falou assim, primeira coisa que você precisa é de um RH. Foi mesmo. Eu falei, cara, mas se eu for priorizar, eu preciso de desenvolvedor, não sei o que. Ele falou, cara, você não vai se arrepender dessa decisão. Foi nessa época mesmo que mudou o jogo. E logo depois a gente trouxe algumas pessoas, depois a Miriam, que tá com a gente até hoje. Tá até hoje, né? E hoje na Zig ela é a BP que me atende, na verdade. Que legal. Tem o RH. Continua no pós-M&A já. Continua todo o meu time, na verdade. E hoje é um dos times mais reconhecidos dentro da Zig, assim, por essa capacidade. Porque nessa época o meu time colocou a mão na massa. Então o meu time hoje é um dos times que mais consegue sentar com o time deles, porque eles têm times agora também, estruturar reunião de indicador, trabalhar com KPI, eles proliferaram isso lá dentro também, foi muito massa. Isso é muito legal. Mas conta até chegar lá, um possível interesse, né? Um novo player. Interesse, na verdade, a gente já tinha conhecido num evento antes da pandemia, o pessoal da Zig, tinha trocado contato com o Carlos, que é um dos fundadores. Gabriel estava lá também? O Gabriel não nessa primeira época.
O Gabriel ainda estava na Zup. Tá. E aí o Carlos, que era um dos fundadores, ficou com o meu contato e a gente, naquela época, trabalhou com o interesse de vender a Paytime para a Zig. Não vender a empresa, vender o produto da Paytime, porque a Zig queria virar sub também, aquela mesma dor da Superticket, que eu tinha resolvido lá atrás com a Paytime, falando isso com a Zig. Quase andou e a gente ficou ali congelado. Passou a pandemia, o meu irmão encontrou o Gabriel. Como é que é o sobrenome dele? Eu gosto Moura. dele pra caramba, Gabriel Moura. Ele era o cara que atendia minha conta na Zup, cara. Não é isso. Puta merda, esse cara Sofreu. Mas ele é muito sinistro, eu gosto demais dele. Hoje o Gabriel, ele é head de produtos financeiros, né? Cuida da parte de payments, né? A parte de subadquirência. Ele é muito sinistro. Ele é muito bom mesmo. E nessa época, o meu irmão encontrou o Gabriel e o Gabriel tava com o Carlos, fundador, e falou: cara, queria te apresentar aqui a galera da Superticket. Isso aqui é o Léo, da Paytime, irmão do Plínio, tá lá na Superticket. Ele falou: cara, eu conheço o Plínio. A gente trocou ideia no grupo lá sobre o Paytime e tal. Ele falou: cara, a gente tá procurando uma empresa para poder falar de sistema de ingresso. A Zig quer entrar no meio de ingresso. Então a Zig naquela época aí, 2022, quando a gente começou a negociar, já era uma empresa que olhava para esse cenário, já globalmente estava fazendo uma expansão, tinha captado, estava bem, tinha comprado a NetPDV, que era uma outra empresa do mercado também fundido, na verdade, e estava em expansão internacional, e falou: cara, a gente quer mais um produto. Vendo essa movimentação de fazer um one-stop shop, um produto, e foi muito legal porque um dos pilares estratégicos que a gente criou foi ser um one-stop shop. Então no meu pitch eu falei com eles: cara, beleza, vocês vão encontrar um monte de tiqueteira aí. Eu quero ver se vocês encontrarem uma tiqueteira que também tem cashless e já faz o ecossistema que vocês querem fazer. Obviamente que muito menor que no Espírito Santo e regiões perto, mas o nosso posicionamento de one-stop shop é o que a Zig quer ser de Operação 360. Então eu tenho um produto complementar e aí a gente construiu um know-how de indicadores, de processos, de pilares estratégicos, diferenciais competitivos para poder fazer o que vocês querem. A gente começou a conversar e eles, né, depois sabendo, eles bidaram algumas outras tiqueteiras. E aí a gente começou o processo ali de ouvir uma proposta, entender, estruturar, e aí o Rodrigo, né, você participou ativamente desse processo, antes do documento, né, de entender assim, cara, o que eu quero pra minha vida? E foi muito legal que uma das primeiras perguntas que você me fez é o seguinte: o que você de fato quer? Antes de você ir pra mesa, antes de você falar com o investidor e ouvir um monte de coisa, se você não tiver ancorado naquilo que você quer, você vai começar a digerir as propostas dele sem saber o que você quer. Se você for vender sua empresa hoje, quanto que você quer em caixa? O que você quer da sua vida? Você quer sair da operação ou não? Vá com tudo isso para a mesa já desde o início, para você também saber passar essa mensagem. Então, desde o início, eu fui muito transparente. Eu cheguei falando: olha, meus sócios, provavelmente eles saem, porque eles não querem continuar na operação, para eles faz sentido o cash out, para eles também, porque eles propuseram isso. Eu tenho interesse de ficar, eles também queriam. Cara, tem que ser uma parte em cash, uma parte em ação, a gente tem que ter uma segurança. E aí a gente já falou: cara, beleza, faz sentido pra gente, faz sentido aqui, todo mundo falou a verdade, a partir daqui a gente pode construir. Aí começou, obviamente, a burocracia, né, que é o processo lá do... Ficou o quê, uns 10 meses? O SPA. Olha, a gente fechou quando fez exatamente um ano. Um ano, né? Concluiu em um ano. Na verdade, a gente avançou bem, em 4 meses a gente já estava no processo do SPA, de tudo, né? Mas demorou, a diligência, cara... Fomos refazer BP a 4 mãos, teve um monte de coisa. Balanço, tudo, 4 ou 5 anos para trás. Mas tem alguns pontos, trazendo a minha visão ali do advisor da transação, muito interessantes aqui para quem está ouvindo, cara. Acho que, primeira coisa, o Plínio estava sentado na mesa podendo dizer não a qualquer momento e a gente cogitou em alguns momentos. Cogitou. Né? Uma negociação muito boa, porque o Plínio falava: cara, eu tenho um negócio que está gerando caixa e estava melhorando o negócio. Pensa nisso, tá, pessoal? A transação vai levar um ano. Você tem que fazer a sua empresa ter oxigênio, de preferência estar melhorando isso. E quando você pode dizer não na mesa, cara, isso é o melhor dos cenários do ponto de vista negocial. Então o Plínio podia dizer não. Segundo ponto, cara, o Plínio é um cara que se cercou de gente que ele confiava, né? Não só eu, mas de outras pessoas também. E é um cara que falava: cara, beleza, eu confio em vocês, acredito que vocês estão me dando a melhor sugestão. Rodrigão, você quer tocar essa reunião? Acho que eu não preciso nem participar. Algumas reuniões eu toquei, fazendo muita interlocução com o Brunetti, né, o CFO lá da Zig. Cara, e fiquei muito, muito honrado pela confiança. Então, cara, você tem gente que você confia do seu lado, não é, tem gente boa. Cara, tem gente boa tecnicamente, tem uns montes, mas você tem gente que você confia a ponto de você não precisar estar na mesa a todos os momentos, porque você vai precisar continuar tocando o seu negócio, né? E, cara, e o Plínio a todo momento muito tranquilo. O que traz também uma
paz para negociação, traz uma paz para a gente chegar e falar, cara, esses pontos são inegociáveis e tal. Então, foi uma transação, não foi uma transação super rápida e nem tem que ser, mas ela foi uma transação saudável. E a gente conseguiu negociar coisas bacanas, o outro lado também conseguiu fazer um formato bacana, né? A gente discutiu muito o futuro do Plínio, então a permanência dele como executivo dentro da companhia, tudo que isso envolve, a gente teve tempo e sanidade mental, né, durante o processo para poder discutir isso. E, cara, foi um dos M&As mais bacanas que, pô, quebramos o pau com a turma da Zig, mas, cara, todos ficaram meus amigos também ali durante e depois da transação, com muito respeito, né, uma turma muito profissional, e foi muito bacana ver isso chegar até o final. Deixa eu aproveitar aqui, falar um negócio pessoal. De novo, se você está ouvindo a gente aqui no Spotify, vai lá na página, clica para seguir a gente, ou se você está lá no YouTube, clica lá para se inscrever no canal também, tá, pessoal? Aproveitando, pode me seguir no Instagram também, @o_Rodrigo_Miranda, e @VPX Company, que é quem está sendo o host aqui, beleza? Irmão, beleza, contamos bastante da sua história, chegamos aqui no ponto da transação, agora eu gosto de emendar um bate-bola, tá? A gente faz aqui um bate-bola, jogo rápido. Quem foi a primeira pessoa que você ligou depois de ter assinado, de ter concluído ali a transação? Acho que pra minha família. Minha família. Eu devo ter ligado pra todo mundo. Pra assim. todo mundo ao mesmo tempo. Pra todo mundo ao mesmo tempo. Aquela... Pra você. Pra você. Exato. Aliás, você tava junto praticamente, né? Aquele dia... Tava ao vivo. Aquele dia foi muito louco, porque eu fechei 2 M&As no mesmo dia. Eu tava há 1 ano negociando 2, os 2 a gente assinou no mesmo dia. Um negócio... É verdade. Bizarro, né? Bebi bem aquele dia. Um bom dia. Com o dinheiro que você recebeu, com a liquidez que você teve, qual foi a primeira coisa que você fez? Ou comprou? Cara, eu já tinha feito a loucura antes. Eu já tinha comprado apartamento contando com a venda. É verdade. E me mandou ainda, né? Eu mandei. Mandou a planta e tal. Eu falei, caraca, bicho. Peraí, cara, vai com calma. Depois calma você aí. começa a posicionar ali, se não for. Foi apartamento. Eu lembro você contando que o pai da sua esposa, não sei o que, tinha conseguido uma oportunidade legal e tal. Foi. Comprei apartamento e comprei um carro também, eu acho. Cara, que isso é legal, aliás, aproveitando a deixa aqui. Cara, coisa que mais... Eu coloco uma métrica de sucesso. É quando os meus clientes começam a pedir opinião ou me contar coisas que estão fora do escopo. Às vezes o cliente acha que ele está trazendo assunto aleatório, mas para mim é um sinal de confiança. Né? Poder trocar uma ideia assim, cara, coisas à parte do escopo, isso é uma das coisas que me faz. Isso foi mais legal, porque eu lembro, e só um parêntese, né? O Brunetti, cara, fez centenas de M&As na vida dele. É um cara super experiente do outro lado. Eu lembro que numa das conversas decisivas, assim, quando a proposta mudou, que ela foi e voltou algumas vezes, um cenário muito adverso, você me perguntou, fala pra mim de verdade, qual é o mínimo que você aceita, o que você quer fazer com isso? Você quer comprar uma casa? Cara, fala aí pra mim, a gente trocou uma ideia sobre isso, assim. Cara, eu quero fazer isso, eu quero ter dessa forma, é isso que eu quero pra minha vida e tal. E isso foi o alicerce final da última cartada. Tipo assim, olha, daqui não desce. Daqui não passa. Daqui não passa. Isso foi muito legal. É verdade, mas, a gente definiu a gente definiu um stop loss ali, um mínimo. Exato. Teria feito alguma coisa diferente durante a negociação? Hoje não, a negociação foi muito boa pra gente, cara. Tanto é que você tá lá, já vai fazer o quê? 2 anos e meio? Tem 2 anos 2023? e meio. Não. É 2 anos e meio, porque foi em agosto. 2022? Pô. 2020, não, mas ela concluiu em agosto de 2023. Agosto de 2023. Na verdade, ela foi em agosto de 2023. E aí a gente conclui o processo do earnout em dezembro de 2025, porque eles foram de 2 anos. Foi de 2 anos e um pouquinho. Alguma lembrança de marca do processo de M&A? Marca, reunião com os advogados dele que a gente saiu da mesa. Essa daí foi boa. E foi muito confiante. Pareceu um blefe, que eu lembro que... Mas não foi eles falaram assim, cara, desse jeito pra gente não dá pra seguir. Ele falou, pra gente também não. A confiança naquele momento foi muito bom de poder falar pra gente também não e ser de verdade, assim. Não, total. E acho que isso me marcou. A gente tinha muito claro os nossos parâmetros. Isso, cara, é decisivo na transação. Os parâmetros. O que você quer, o que você não aceita, o que é inegociável, isso é muito bacana. Para quem está passando aí até pro M&A com uma dica, qual cláusula, que a gente discutiu tantas, tem alguma que você fala assim, cara, não pode deixar de ter essa num contrato? Ou alguma coisa do acordo, algum combinado que você acha que não pode faltar durante a negociação? Nossa, tiveram alguns aprendizados disso aí, né? Acho que
que, para mim, o mais interessante deles foi a gente ter combinado a regra do jogo com o crescimento da empresa. Então, foi muito positivo, porque a Zig cresceu e eu cresci também. Como parte era em ação, essas ações elas tinham uma flexibilidade que dependia de quanto a empresa capturasse no futuro. Sim. Isso fez com que minhas ações valorizassem e eu tivesse uma relevância maior dentro da companhia. E eu acho que uma proteção muito grande sobre a minha posição dentro da companhia. Uma das coisas que, obviamente, que eu tenho... hoje na Zig temos 4 C-levels, né, o presidente mais 3, eu sou um deles. E eu mudei de cargo, né, que foi o cargo do earnout, porque a gente se confia, cara, hoje somos sócios, amigos ali, mas me ajudou muito ter a posição definida de qual era a governança. Então a gente não estruturou só um SPA, a gente também fez um contrato de trabalho muito bem feito. Total. Então a gente definiu o salário, qual era a minha posição, o controle sobre o BP da unidade de negócio de tickets, e tudo isso me deu uma governança muito grande para que eu não ficasse à deriva nesse barco. Total. Então eu, durante esse tempo, embora tivesse sido comprado e virasse um sócio minoritário, eu ainda era protagonista daquele negócio. Isso protegeu bastante, não porque ninguém agiu de má fé, mas eu consegui, de fato, emplacar o crescimento na unidade que eu queria, consegui posicionar em alguns momentos que eu não acreditava em algumas coisas, falar, cara, por aqui não. Eu acho que isso foi o mais importante, você falou muito disso. Total, é um ponto que eu sempre falo pro pessoal, essas coisas que parecem irrelevantes, tipo, vamos discutir qual é meu cargo dentro da companhia? Qual que vai ser meu cargo? Não, você vai ter uma posição de... Não, qual que é o nome? Para quem que eu reporto? Lembra? Lembro. Cara, a gente discutiu, a gente botou isso no papel. O que eu posso aprovar e o que eu não posso. Exatamente, que é parte da governança, né? Quais são minhas alçadas, etc. Isso é muito importante, foram coisas que eu, nos meus M&As, não tive isso definido, e felizmente aqui com o Plínio a gente conseguiu discutir tudo isso, foi muito, muito positivo. Muito, muito positivo. Cara, tem alguém que fez algum exit, algum M&A que você admira e você fala, pô, seria legal estar aqui para bater um papo também? Cara, lá do Espírito Santo já veio quase todo mundo. Lá do Espírito Santo já veio quase todo Quase mundo todo da roda, né, que eu conheço. Cara, acho que você pode falar melhor, porque, sendo bem honesto, eu acho que essa é a diferença, né, dos grandes negócios ali. A gente correu um caminho muito paralelo, assim, né, como empresa bootstrap. Vocês vivem uma... Era uma bolha, isso não é uma bolha. Basicamente, os cases que você tinha como relevância, assim, foram os que eu conheci através de você. Acho que a maioria já passou por aqui. Acho que você já zerou minha cartilha. Tem alguns ainda que eu vou trazer aqui. Fabiano, lá da Zup, eu ainda vou trazer. É verdade, esse é um bom caso. Traria o Fabiano. Ele tá me devendo ainda. Boa. Tá me devendo, mas ele vai vir aqui. Cara, e um conselho que você daria para quem tá numa negociação de M&A? Conselho. Esteja sempre numa posição onde você pode dizer não. Foi a coisa mais valiosa que eu aprendi durante esse processo junto com você. Acho que não é arrogância nem prepotência, mas você se colocar numa posição onde você é quase que obrigado a fazer aquilo ali, que meio que ou dá ou desce, te coloca numa posição muito ruim. Isso transparece, né? Você vai ceder, você vai... Tem coisas e valores e coisas que são inegociáveis para sua vida. Então, se você não se colocar nessa posição, não tiver com a casa arrumada, não tiver feito o dever de casa, você vai acabar estando muito mais exposto e suscetível a coisas que você não faria. Total. Então, esteja na posição de poder dizer não, se você puder. Pessoal, inclusive, pegando o gancho, você quer saber se você está na posição de dizer sim ou não para alguma transação, quer saber se você está preparado para fazer uma transação, ou eventualmente quer se preparar para isso? Aqui na tela tem um QR Code que você pode ler e entrar em contato aqui com o meu time, entrar em contato comigo, que aqui na VPX a gente tem um time dedicado tanto para estratégia quanto para M&A, que a gente pode te ajudar a fazer um diagnóstico do seu momento, do seu negócio, e se você está preparado para isso, quais são os caminhos que você deveria seguir, a gente tem todo um time aqui de pessoas que podem te auxiliar com isso. Então lê o QR Code, preenche o formuláriozinho rapidinho aí que a gente vai bater um papo, vai ser um prazer poder te ajudar também na sua jornada, assim como eu pude ajudar um pouquinho, contribuir Bastante. aqui um pouquinho com o Plínio. Vamos falar sobre o pós-M&A? Bora. O que muda profissionalmente falando, executivamente falando, no sentido do gestor Plínio, depois do M&A, depois dessa aquisição pela Zig? Tudo, né? Assim, para mim mudou muito mesmo. Foi muito enriquecedor. Acho que tem os dois lados da moeda, né? O lado que eu nunca tinha vivido. Então eu estava muito forjado na raiz, na casca, na resiliência, e o lado executivo precisava ser melhor trabalhado. Uma coisa boa foi que tomar conta de uma empresa pequena ou menor, você vai criando aquela visão holística, né?
Isso me ajudou a navegar dentro do ambiente da Zig, eu já sabia como tudo conhecia. E como tudo acontecia, né? Só que essa casca de executivo, porque logo depois que eu entrei, eu entrei em agosto como diretor de tickets. Em dezembro, eu fui convidado para pegar a parte de marketing, fiquei com as 2 cadeiras de diretor de growth e diretor de tickets. E logo depois eu fiquei como CSO, que era marketing e vendas em abril. E em dezembro agora CRO, pegando também atendimento da companhia. E de lá para cá, eu falo, cara, eu sou outro Plínio, assim. Porque o nível de conversa muda, né? Você vai tendo alguns fundos de investimento maiores, a gente, né, recebeu a captação da Cloud9, da Cross Capital, por último agora da Kazek, a galera fundador do Mercado Livre. E são investidores que eles entram com muito know-how, sabe? Tipo, tem um especialista de AI, um especialista de growth, um especialista de todas as áreas, basicamente, que eles conseguem alocar para que você consiga evoluir ali dentro da empresa. Então, agora estava tendo uma discussão sobre business unit. A gente foi conversar com vários, né? Com o CEO da Nomad, veio um cara do Nubank falar com a gente. O nível de acesso à informação vai criando uma casca diferente de governança. Mas isso foi o mais legal. Então, de lá para cá, sim, a equipe cresceu. Hoje, minha equipe tem quase 300 pessoas, basicamente metade da Zig, né? 40% da Zig é do meu time. Isso fez gerar um outro nível de responsabilidade, sabe? Report agora, pô, em janeiro, pegando todo o budget de janeiro e batendo linha a linha de orçado e realizado. Coisa que eu nunca precisei prestar conta e nunca entrei no nível de detalhe de ver o nível de benefício que estava batendo, sabe? Sim. De ter uma curva ali para as pessoas, saber quanto que você pode dar de aumento ou não. Então, esse nível de governança, hoje a Zig é uma empresa auditada também, é pela Deloitte, então muito mais crica o nível de controle, o nível de sofisticação, assim, você vai criando isso. Então, pós-M&A, cara, eu falo que eu consegui acoplar no meu lado empreendedor, um lado executivo agora também, e me ajudou demais, nas outras empresas também, inclusive. Se tivesse que escolher qual o maior desafio de deixar de ser... A gente nunca deixa de ser empreendedor, mas sair dessa posição empreendedor, né, founder, etc., e virar um gestor, um executivo, um C-level de uma das principais empresas de tecnologia aqui do Brasil? Olha, o que muda muito é aprender a fazer bons combinados, porque quando você é um CEO, você basicamente presta conta de tudo, se responsabiliza por tudo, mas você também não precisa pedir permissão. Quando você vai para um outro nível, que você precisa de algo para amanhã, e para aquela outra área, aquilo não é para amanhã, e você precisa fazer combinados de governança, de prazos, de processos, você começa a ser desafiado a, de fato, ter uma empresa que é um pouco mais organizada. E aí, por coincidência, eu acho que essa experiência do que a gente tinha feito na Superticket somou muito na Zig. Então, parte dessa organização também, que é uma empresa de hypergrowth, né, crescendo muito, todo ano muda os processos também. Então, eu consegui contribuir, mas eu diria que o desafio é, de fato, você conseguir navegar melhor entre as áreas e criar uma governança e processos muito bem definidos. Então, assim, aquilo de ter preto e branco até onde você pode ir, a sua governança, a sua alçada, sabe? Eu acho que isso é importante. Orçamento, São tudo acordos, isso, né? Acordos bem definidos, né? Você definiu muito bem. Bom, a gente nunca deixa de ser empreendedor, especialmente você que tem a IL, tem a Paytime. A Paytime, explica brevemente o que é a Paytime, explica brevemente o que é a IL. Boa. A Paytime é uma fintech as a service, a gente chama. Basicamente, a gente... Que eu também tive a oportunidade de ficar lá bastante tempo. Exatamente, com o Léo. Hoje a gente se posicionou como uma fintech enablement, ali talvez um facilitador de outras fintechs. Então, eu sou um ecossistema que permite para o empreendedor criar sua própria fintech, né, com Bank as a Service, parte de subadquirência, maquininha, Pix, todo o arranjo ali pronto, e a Paytime dá isso para ele. Então, basicamente, a Paytime se potencializou no modelo de white labels, que era muito modelo da Superticket também. Eu acho que a gente aprendeu a fazer esse negócio de forma bem legal, criou um modelo comercial de growth em cima disso. E a IL, dentro da Paytime, ela nasceu como uma spin-off também, para vender máquina de cartão direto para o mercado. Para tentar entender para o B2C, né? O B2B ali, o cara que quer uma maquininha, duas, pela internet, sem vendedor. Então a gente começou a prototipar ela lá dentro, não estava dando certo, porque isso é muito interessante, foco. A IL dentro da Paytime, assim como a Paytime antes dentro da Superticket, porque o primeiro marketplace da Zup foi a Superticket, a Paytime era embaixo, depois inverteu. Ambas não cresciam dentro daquele mesmo sistema, porque faltava foco, estratégia. Então a gente separou a IL da Paytime
e a IL tinha 2 milhões de transação por mês. Em um ano que a gente seccionou ela, a Paytime cresceu absurdamente, saiu de 300 milhões de TPV para quase 1 bi, e a IL saiu de 2, 3 milhões para quase 200 depois de uns 18 meses. Muito legal. Então, o foco, né, como ele é diferente, as duas juntas, uma impedindo a outra de crescer. Separa e dá foco e o negócio acontece, cara. Cara, e tem um negócio engraçado. Não tão simples assim, mas... mas tem um negócio engraçado que durante um tempo, ao mesmo tempo que eu era advisor na Superticket com o Plínio, eu era advisor lá na Paytime com o Léo, que é irmão do Plínio, e é o CEO lá da Paytime. E o Plínio, um cara que ouve, né, um cara muito cadenciado, etc. Já o Léo parece que... Não parece que é seu irmão, né? Tudo que você fala com ele... E ele, cara, com aquela energia, né? Meu irmão fazendo um monte de coisa. Plínio, enquanto eu falava, não, cara, vamos segurar isso aqui. Ele vamos focar e tal. Léo, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E, de fato, vocês conseguem fazer. Vocês vão fazendo esses spin-offs e tal. E eu admiro muito isso, cara. Vocês são, de fato, empreendedores raiz, como eu gosto de dizer. Você sabe disso. Não tô falando só pra câmera. Irmão, a gente tá chegando no final. Eu quero reforçar aqui o quanto que eu admiro você, sua família, o quanto você é um cara família, um cara responsável, um cara que, meu irmão, assim, tem um coração absurdo. Além do profissional, eu te admiro muito no pessoal, a gente criou essa amizade para além dos negócios. E também, falar pessoal aqui que além dessas empresas, você também é meu sócio lá no Rio Branco, na nossa SAF. Também. Né? O Léo, seu irmão, foi um dos primeiros caras na história que veio me falar da gente montar uma SAF. Eu falei, Léo, você tá ficando doido. Né? E depois ele foi a primeira pessoa que eu lembrei para chamar para integrar o projeto quando o Renatinho montou. E, cara, deixa uma palavra aí pro pessoal, uma mensagem para quem está empreendendo e quem eventualmente também quer ser raiz igual você, quer fazer um M&A. Cara, legal. Acho que, parênteses de novo, né? Recíproco, sabe o quanto, além dessa admiração de negócio, né? A gente se tornou, de fato, amigo. Então, como pessoa e tudo isso, acho que sempre do lado a lado. E uma coisa muito importante que aprendi com você também, assim, acho que de fazer sem querer nada em troca. Porque na época de advisor, velho, eu lembro que você falou assim, olha, ficar genuinamente feliz por alguém ter sucesso hoje em dia é difícil. E eu fiquei feliz por você. Isso foi muito maneiro, porque muita gente fala hoje de network, de conectar, cara, mas é diferente quando você está disposto a, de fato, criar um ecossistema e ajudar pessoas, e você faz isso muito bem no Espírito Santo, tanto que é referência lá pra gente. Mas uma lição que eu poderia, acho que deixar, e depois de, né, não é só do zero ao exit, de tantos zeros, né, talvez quase lá e zeros de novo, é sobre essa resiliência, assim. Porque, no final das contas, o empreendedorismo, ele é um recorte da sua vida, né? Ele não é sua vida inteira. Quando você volta para casa, tem sua família, sabe? Você tem, né, o seu elo ali, seus amigos, sua família, seus pais. Então, você precisa balizar isso tudo com a vida. E, obviamente, que isso, embora seja inseparável, tem trade-offs que você precisa estar combinando com essas pessoas. Então, sempre deu muito certo porque as pessoas que estavam do meu lado compravam esse sonho junto comigo. Minha esposa, sabe, filho, meus irmãos, meus pais, estavam ali do lado a lado ali comigo. Então eu acho que isso fez com que os valores pessoais e as empresas estivessem alinhados para eu ter conforto de, mesmo que desse errado, estar em paz. E todas as vezes que deram errado, eu estava em paz. E eu sabia que eu podia começar de novo e que ia dar certo melhor numa próxima oportunidade. Então eu falo assim, esteja em paz com você mesmo para fazer isso, porque não é uma bala de prata, o empreendedorismo, como todo mundo fala. Tem cases de sucesso, tem vários de derrota, e esteja cercado de pessoas boas, igual a gente teve o prazer de estar cercado por você e por tantas pessoas boas que fizeram a gente chegar lá. Porque a gente aprende com os erros dos outros, né? Você falou, cara, eu errei no passado. Eu lembro que você falou isso. Cara, fala disso, daquilo, que eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém, cara, e tá com vocês, para mim, foi uma experiência tremenda, porque, de fato, é um conhecimento que eu só ia aprender ou errando, sabe? Ou sofrendo bastante. E eu aprendi, graças a Deus, com o aprendizado de outras pessoas. Isso foi muito útil. Então, esteja cercado de pessoas boas, fora do campo e dentro do campo, para te ajudar a chegar lá. Véio. Irmão, obrigado. Obrigado a você. Véio. Obrigado, foi uma honra ter você aqui. Pessoal, esse foi mais um episódio do Zero ao Exit. Não deixa de me seguir, já falei aqui, lá no Instagram, @o_Rodrigo_Miranda, e também a VPX, @VPXCompany. Tá no Spotify, segue lá o nosso canal, dá estrelinhas, 5 estrelas lá pra gente, ajuda a divulgar. Tá no YouTube, se inscreve no canal para ficar ligado, ser notificado logo que a gente lançar
novos episódios. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio.